Na geografia do Grande ABC, temos hoje 7 cidades. Antigamente era uma cidade só, né? Era a freguesia de São Bernardo, que fazia parte da capital São Paulo. Essa freguesia foi promovida há pouco mais de 100 anos a município com o nome de São Bernardo. E foi havendo várias separações. Hoje nós somos 7 cidades, né? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Dentro das cidades temos os bairros e os distritos. Um desses distritos chama-se Riacho Grande. O território de Riacho Grande, se fosse município, seria o mais extenso do Grande ABC. Superaria São Bernardo, superaria todos os demais. E Riacho Grande é a reserva ambiental do Grande ABC. Está lá a represa, a mata, os passarinhos, a ecologia. De lá a gente avista a Baixada Santista, avista de um lado Diadema, dá para ouvir o som dos roncos em Interlagos. E a história do Riacho Grande está sendo escrita por muitas mãos e por muitas cabeças. E uma das cabeças é a nossa convidada de hoje, a professora Anselma Brentegani, que com muita alegria comparece aos estúdios do Diário do Grande ABC. Anselma, obrigado de você comparecer. Eu que agradeço. Né? E vai falar de tanta gente bonita, a começar da querida Dona Augusta Bisognini, a sua mamãe, que a gente conheceu com muita alegria, passou dos 100 anos e deixou todas essas fotografias que nós já estamos mostrando. Fotografias, inclusive, da formação da represa Billings. Exatamente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, e dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha origem, né? Você nasceu em Riacho Grande? Não, em São Bernardo. São Bernardo, no centro. Ah, quando a mamãe estava morando na Vila Dulce? Isso, exatamente. Certo. E eu acho assim que a gente estudar a nossa história é perpetuar, né? É manter viva essa história. E você acaba se situando no mundo. Você acaba vendo qual é o teu lugar no mundo. Então acho que isso é importante, né? Claro. Para essa juventude, para a gente continuar essa história. Minha mãe nasceu em 1916, infelizmente faleceu agora, há 1 mês e meio atrás, né? E deixou um legado maravilhoso, porque era uma pessoa que gostava de contar histórias, né? Então eu pretendo continuar aí esse legado, né? E ela contava muitas histórias simples, mas que fazia parte da formação da nossa cultura lá do Riacho Grande. Aquela história o rio vai transbordar e vai formar um grande lago. Quem mora perto do rio vai ter que arrumar outro lugar, né? E porque vai ter uma represa aqui enorme, que era a represa Billings. Ela era menina, e como ela contava bem como é que o casarão da família Finco vai ser inundado e acabou não sendo, e derrubaram aquela coisa maravilhosa. Esse casarão que nós estamos mostrando agora. Existiam 2 casas ali, né? E os Finco foram morar com vocês. Isso, o casarão, né, que era dos Fincos, era uma família que tinha posses, e na foto, a lateral direita, é a casa do meu avô, Luiz Bisognini. Então a Light, quando anunciou que a represa ia subir, iria alagar. Então demoliram o casarão, demoliram as casas, e eles tiveram que levar as casas mais para cima, né? Onde a água não iria chegar. E segundo a minha mãe, os Fincos acabou morando um pouco de tempo com os Bisognini, depois construíram a casa deles, né? E infelizmente ou felizmente, a água não subiu tanto que pudesse chegar até o casarão. Mas o casarão foi demolido antes da água subir. Mas foi feita a foto antes? Foi feita a foto, Linda, foi né? feita a foto, aquela relíquia da certo. família.
E a dona, a dona Augusta, depois de morar um pouco, ela nasceu em Riacho Grande. Nasceu em Riacho Grande. Morar um pouco no centro de São Bernardo, ela Isso. voltou para o Riacho. Voltou para o Riacho. E morou lá até o final. Até o final. Naquela casa maravilhosa, à beira da represa, com muito verde. Sim, né? minha mãe agregava muito, né? Então, assim, ela desde jovem, ela participava, ela vivia intensamente. Então, ela conhecia toda a família, todo o ramo, né, extenso da família. E com o passar do tempo, eu comecei a me interessar, né, quando jovem, e ela começou a montar uma árvore genealógica para mim. E depois eu fui em busca de datas e tudo mais. Então hoje a árvore é riquíssima, né, riquíssima, tem mais de 400. E o interessante é que as fotografias, aquelas fotografias pequenininhas, hoje digitalizadas, formam um acervo maravilhoso. Sim, ela lavando roupa no rio, né, formação da represa. Ela conta que quando a represa estava subindo, eles crianças, né, iam lá, colocavam uma estaca, no dia seguinte ia lá ver quanto que a água subia. E na região onde elas moravam, né, tinha muitas plantações, porque eles plantavam bastante produtos de horta produtos né? de consumo mesmo, né? E tinha muitas árvores pereiras naquela região, que ela falava que eles colhiam pera para dar para as criações. E quando a água subiu, essas árvores ficaram submersas. Então, assim, ela sabia o perigo que tinha a represa Billings, porque embaixo tinham as árvores, né? Então, ela, quando criança, assim, ela nunca deixava nós se aproximar da represa, porque ela sabia que ali passava um rio, né? Passava um rio. Ela contou pra gente, inclusive, que foi inundado o cemitério dos poloneses. Isso, lá em Capivari. Lá em Capivari. Né? Havia um cemitério, as águas subiram e foi inundado. Quer dizer, aqueles túmulos estão todos lá. Estão todos lá. E até nós achávamos que era uma lenda isso, né? Mas o seu Joanim, naquele nosso encontro, ele confirmou realmente que existia um cemitério. Então vamos fazer um agradecimento a 3 pessoas, né? Primeiro, é o meu amigo e irmão Beltrán Ascencio, que faleceu recentemente e que em 1963 houve uma grande seca. Anselmo não tinha nem nascido, em 63, e ele fotografou o rio. Quando a represa secou, ele fotografou o rio e enviou todas aquelas fotos. Ele era fotógrafo profissional. Então, Beltrão, onde você esteja, obrigado, viu, de tudo que você fez pra gente. O segundo agradecimento é para Mariazinha, a minha prima, que me apresentou a Anselma e toda a família, né? E que está sempre nos ajudando. E, por fim, ao Fúvio Bekele. O Fúvio Bekele, que ofereceu particularmente para a gente, nós repassamos para o serviço de memória toda a documentação da família Finco, entre fotos, documentos da serraria e tudo isso. Então, Fúvio, obrigado. As portas estão abertas, venha aqui conversar com a gente. E nós falamos da Dona Augusta, e quando a Dona Augusta completou 100 anos, foi feita uma homenagem para ela. Conta para a gente sobre essa homenagem, Anselmo. Foi uma homenagem maravilhosa, né? Nós conseguimos reunir todos os primos, os sobrinhos mais idosos, né? Porque a família é muito grande, então nós resolvemos chamar aquelas pessoas que participaram da vida dela quando jovem, né? Foi maravilhoso. Tínhamos lá 2.600 anos, quando nós registramos todos as idades do... Foi feito um vídeo. Foi feito um vídeo, né? E esse vídeo que nós estamos mostrando. Nós contratamos um tenor e ele entrou de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. Foi maravilhoso, cantou as músicas italianas que ela mais gostava. E assim, para nós da família foi um momento especial de conseguir reunir todos os parentes dela que conviveram com ela na infância. Ela estava feliz. Muito, muito.
Minha mãe. Eu lembro que antes da festa, eu estive com vocês, né? Isso. Na cozinha, Isso. comendo bolo, tomando café com leite. E ela lúcida. Ela, lúcida, falando desses nomes, né? Os filhos, com quem casou. Isso. A gente anotou tudo isso. E vocês fizeram essa homenagem para ela. Exatamente. Dona Augusta, um grande beijo para a senhora, viu? Muito obrigado por tudo. E agora, na segunda parte, né, dessa conversa, já sem a Dona Augusta, nós estivemos durante as férias em julho na casa do Aldo Rosa. Aldo Rosa. É isso? Isso. E estava lá a Anselma, estava lá o Bruno, é isso? O Bruno. Ó, todo esse pessoal que a gente fez aqui a assinatura. Conseguimos reunir aí uma galera. Também foi coisa da Mariazinha, não foi? De ela conversar com vocês, foi. Juntar o pessoal, né? E nós tentamos reunir os quase centenários aí da família. Então, olha, o João Vizintim, é isso? Isso, nós chamamos de Joanim. Joanim, primo da minha mãe. Primo da Dona Augusta, nascido em 1923. O irmão dele, o Quirino Vicentim. Que é o Lely. O Lely. Lely Vicentim. Nascido em 1925. O terceiro, Hilário? Não. Hilário? Não, o Hilário é o filho do Joanim. Porque eram 3 irmãos, sim. Não eram? Não, era o seu Albino. Albino Zampieri. Que é primo. Isso. Porque a Bruna Bekele. A Bruna Bekele, isso. Porque um deles me falou que quando o terceiro completar 90 anos... Que são irmãos, o Quirino, o Quirino e o Joanim. Tá. Que eles vão fazer uma festa e nós vamos fazer a cobertura, não é isso? Isso. Precisa, né? Isso. Então, o Bruno Brentegani Filho... Meu irmão. Irmão da Anselma, filmaram os depoimentos desse pessoal bonito, né? Isso. Vamos falar de cada um deles? Então, vocês filmaram e eu gravei. Então, vamos ouvir um pouquinho o João Vicentim. Seu Joanim tem uma história muito rica, ele tem uma memória incrível e ele passou para nós muitas histórias ali que é pouco tempo, né, para falar Foi tanto. ele que falou que havia uma capela? Exatamente. Essa História, na verdade, essa história, ela é muito recente para nós, porque nós não conhecíamos isso. A gente fala sempre da igreja que está lá, a capelinha anterior, mas não da... Existia uma capela onde a Billings acabou... também cobrindo, né? Segundo ele, essa capela deve estar mais ou menos uns 3 metros abaixo e era ali próximo ao Estoril, porque a rua era de forma diferente. Aquele aterro, ele é novo. O caminho do mar fazia da Vila Balneária cruzava em direção ao Estoril para ir seguir para Santos. Fazia uma linha... E passava junto à capelinha. Exatamente, passava junto à capelinha. Então, com a vinda da represa, tiraram a capelinha e levaram mais para cima. É no local exatamente onde hoje tem a igreja, né? E essa capela, segundo a Bruna... né? A Bruna Bekele Vertemati. Isso. Ela nos conta que a porta da igreja era voltada para a represa. E o padre Fiorente, na época, ele não queria isso. Ele queria que a porta da igreja fosse voltada para o centro do riacho. Exatamente, para a comunidade. Então ele fez com que tirasse a porta e colocasse a porta voltada para o centro do riacho, né? Eu vou aproveitar, Padre Fiorente. O Padre Fiorente era uma figura, né? Você conheceu o seu? Não cheguei a conhecer. Minha mãe falava muito. E ele celebrava a missa uma vez por mês lá no Riacho e ele ia de moto. De moto. Então, nós fizemos um livro, Semente do Grande ABC, acompanhado de um DVD onde a gente quis colocar as vozes dos antigos padres. E o pessoal do RUD falou, não, nós temos uma missa, a última missa que o Padre Fiorente celebrou antes de ir para a Itália, onde ele morreu na Itália. A gente passa o vídeo para vocês, aí vocês vão ter lá, né, a fala dele. A missa demorou pra caramba, foi o bispo, né, aquelas missas, eu falei, vai ter bastante coisa. Durante mais de 1 hora,
o Padre Fiorente, nós estamos vendo aqui as imagens do Padre Fiorente, ele só chorava. Ele não falou absolutamente nada. Ele chorava no altar. As lágrimas caindo, né? E nós ficamos sem a voz do Padre Fiorente. E cada bairro que você for de São Bernardo e do grande ABC, os antigos falam do Padre Fiorente, que era o construtor das igrejas. Por exemplo, a igreja do Parque das Nações, do 2º subdistrito de Utinga, aqui em Santo André, começou com o Padre Fiorente. E assim por diante. E na verdade, o e padre... lá ele queria a comunidade, a frente da igreja voltado para o bairro. E não para a estrada. Exatamente. O padre em si, ele era uma figura constante, né, na comunidade italiana. Sim. Então, se você olhar as fotos antigas, sempre o padre está ali, na foto. A festa de São Bartolomeu, lá no Estoril, começou com o Padre Fiorente. Sim, sim. Né? Que agora nós vamos ter a festa do... No último domingo de agosto. Ou depende de quando for ao ar esse programa, né? Mas na gravação também, você lembra alguma coisa do Quirino? Nós estamos vendo o Quirino falando agora. Alguma coisa que ele falou? Nós temos tudo gravado. Vamos ver se a sua memória, professora Anselma. Quirino Vicentim, irmão do João Vicentim. Sim, ele é primo da minha mãe. Isso. Ele trabalhou com batelão, porque na época que não tinha represa, meu avô tinha uma serralheria junto com o finco, e essas lenhas, elas vinham de carro de boi. Inclusive tem fotos, né, que mostra o carro de boi com as lenhas. E quando a represa subiu, aí que começou a história do batelão. Batelão para molecadinha é um barco grande. Um barco grande, imenso, né? Quase um navio. Né? E conta seu Lely que ele chegava a colocar nesse batelão em torno de 60 metros de lenha. E nas fotos dá para ver que realmente é. E o mais interessante de tudo é que eles remavam em 2 pessoas esse batelão. Então, nós não conseguimos nem imaginar como que esse barco... Hoje a gente vai em academia, né? Fazer ginástica, eles fazem, né? Como esse barco deslocava, né? Então, conta ele que às vezes ele nem voltava para casa. Às vezes a neblina era tanta que eles não voltavam para casa, eles cozinhavam e dormiam no próprio barco. E quando o vento estava a favor, eles conseguiam deslocar um pouquinho mais rápido. Quando não... era complicado, eram os dias que eles não conseguiam. E minha mãe falava que era tão silêncio o local que eles escutavam quando o batelão passava no riacho. Que legal. De silêncio mesmo o local, né? Outro depoimento colhido naquela tarde deliciosa lá na casa do seu Aldo foi do Albino Zampieri. Seu Albino. Aqui no nosso script aqui, primo da dona Augusta também. Né? Seu Albino era construtor de casa, né? E na época da formação da Via Anchieta, ele ajudou a roçar o aterro, né? E eles contando que esse aterro ele foi feito, né, com máquinas e tudo mais. E a família foi trabalhar nesse aterro para roçar o mato em volta. Para poder abrir a nova... A obra Orgulho da Engenharia Brasileira. Exatamente. Né? Tá certo. Exatamente. Dona Bruna, que amor de Dona Bruna, né? Bruna Bechelli Vertemati, sobrinha da Dona Sobrinha Augusta, da minha mãe, né? Uma graça. Fantástico. Ela falou dos vestidos, dos bailes, das... Exatamente. O pai dela é o Marino Bechelli. O pai dela tinha posses, né? Tinha várias casas, construíram várias casas ali no Riacho. A primeira casa era de madeira, eles moravam próximo ao Estoril. Aconteceu a mesma coisa, a Light veio, falou que a água ia subir, eles tiraram a casa de lá e levaram a casa para o centro do Riacho. E eles tinham uma venda, né, onde quando as pessoas passavam, né, que era caminho para ir para Santos, paravam lá para descansar, para comer. Sim.
E nos recepcionou o Aldo Rosa. O Aldo Rosa. Figuraça, né? Exatamente. O Aldo, produtor de vinho caseiro, animador da festa de São Bartolomeu, preserva a casa de madeira da mamãe. Da mamãe, exatamente. Né? No centro do Riacho Grande, nos recebeu com tanto carinho. E eu lembro de várias coisas que ele contou. O primeiro roubo de um caminhão, né? Exatamente. Ele foi, assim, algo muito comentado na época, né? Porque não... Você vive numa colônia... Hoje não é nem notícia, né? Você vive numa colônia de italianos, onde existe aquela cumplicidade, né? E, de repente, você tem uma notícia de que roubaram o caminhão do meu tio. E aquilo foi uma notícia... Para a época foi um grande acontecimento. E no finalzinho, não sei se foi gravado, ele fala dos mineiros que vieram para o Riacho Grande e das festas folclóricas trazidas pelos mineiros. Quer dizer, houve um encontro, a formação étnica de São Bernardo pode ser sintetizada nisso. Os antigos brasileiros antes da imigração. Os italianos, os imigrantes que vieram, com os poloneses, com todos os demais. E depois a migração interna, os mineiros do Riacho Grande. Eles conseguiram fazer muitas festas, né? Muitas festas, eles se reuniam em chão batido mesmo, né? Sim, chão batido, sim. Tudo muito simples, tudo muito alegre, e um povo festeiro mesmo. Sob as graças de São João Batista. Exatamente. Que é o padroeiro do Riacho. Padroeiro do Riacho. Anselma, eu acho que eu devo ter escrito para você, falado, eu vou colocar aqui no ar. Você está com material demais, fantástico. Tem que fazer livro, tem que fazer blog, tem que Vamos tentar. Passar. O que você precisar em termos de divulgação, conta com a gente. Eu agradeço. Esse material é a nossa história, meu Deus do céu. Né? E a intenção é essa mesmo, né? A intenção é deixar registrado, né, para os que vierem, de saber que nós tivemos uma história bonita, uma história de luta, de sacrifício, né? Mas também uma história bonita, alegre, onde, além do trabalho, as pessoas se divertiam também, né? E eram pessoas assim, com princípios, pessoas que eram determinadas, com princípios realmente de moral, então isso é fantástico, fantástico. Então, assim, você aprende a sua história e você se coloca realmente no mundo. Okay? Anselma, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer em recebê-la aqui no Prazer jornal. foi meu. Eu sei que seleciona em São Caetano, mora em Santo André, mas o seu coração está na beira da represa, não é isso? Na beira da represa, sempre. Gente, é assim, o nosso programinha é uma coisa simples, todos estão convidados, fazer como fez o árbitro Shell São Paulino, né? Escreve pra gente, né? Separa seu material. Envolva teus filhos, teus netos, teus bisnetos. Conte essa história. Se a gente não contar, ninguém vai contar. E de repente você tem a surpresa, né? Tá aqui a bicicletinha de receber a visita de Charles Miller. Se vocês quiserem saber como é que nós conseguimos trazer o Charles Miller, no site do Diário, www.dgabc.com.br, tem lá um link da memória, todas as entrevistas anteriores, tem mais de 60, tá tudo lá arquivado. E vai estar o Charles Miller, que me deu, através do seu amiguinho, né, o menino que corria nas Copas do Mundo, né, de bicicleta, ele me deu a bicicleta. É verde, tá bom. Vamos pensar que seja preto e branco. Na semana que vem a gente vai ter mais uma novidade para vocês. Que seja você. Até lá.